pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre herança quantitativa. A herança quantitativa vai ser formas que nossos genes eles vão ter de se expressar em que vão dar alguns resultados diferentes para nós. Nesse caso, eu não possuo um gene dominante ou ele recessivo. Porque o que vai estar trazendo as minhas características o meu fenótipo vai ser através dos alelos que eles estão se somando, os alelos que eles estão se acumulando. Então, quanto maior for o acúmulo de alelos, maior vai ser o meu fenótipo, maior, não necessariamente maior, mas vai ter a expressão daquele meu fenótipo. E eu posso ter eles diferentes entre si, né? E isso vai determinar, por exemplo, o tamanho do ovo da galinha, o volume de leite que uma vaca vai produzir, a cor da pele, a altura, o peso. Então, quanto mais alelos eu tiver, mais esse fenótipo ele vai estar se expressando ou não. Então, e ela sempre vai ser uma herança contínua, né? Então, pra gente ver isso, eu vou colocar aqui sobre a cor da pele. Como que a gente recebe a cor da pele? Foi definido em alguns estudos já que tem o negro, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco. Então, a gente sabe que o que define a nossa cor da nossa pele é a quantidade de depósito que a gente tem de melanina nela. Então, quanto mais melanina eu produzo, então mais forte vai ser a minha cor, né? Então, o que vai definir esse depósito? Como que vai definir o quanto eu vou receber? Então, é a quantidade de alelos que eu tenho. Lembrando que eu não tenho essa relação dominante e recessiva em que um manda mais do que o outro. Então, para ser negro, eu preciso ter... Isso é definido por dois alelos diferentes, que é o A e o B. Se eu possuir 4 deles, então eu tenho a cor negra. Ou seja, eu tive muita gente me dizendo para eu fabricar melanina. Um mulato escuro, ele vai possuir apenas um desses. Quem tem que ser o A, tem que ser o B? Indifere isso. O importante é que ele tenha 3. Então, se eu apresentar esses genótipos, eu possuo a cor mulata escura. A mulata média aí já diminui. Vai ser apenas 2. Então, eu posso ser azão, azão, bezão, bezinho. Ou então, também azinho, azinho, bezão, bezão. Ou ainda, né? Azão, azão, bezinho, bezinho. Sempre 2. E o claro, nesse caso, vai ser um só. Eu mudei aqui. Mas vai apresentar. Então, aqui apresentei 4, aqui apresentei 3, aqui apresentei 2. Apresentei 2 e aqui eu apresentei só 1. E por fim, para ser branco, eu não tenho ninguém me dizendo. Não se esqueça que isso é diferente de albinismo, tá? Albinismo, a pessoa ela não produz melanina. Aqui eu tenho muito pouco alguém dizendo para produzir melanina. São doenças em lugares diferentes. Mas esse daqui seria a cor. Isso vai sempre me apresentar o quê? Uma curva, um gráfico com uma curva assim. Então, aqui eu tenho negro e aqui eu tenho branco. Então, as minhas extremidades, elas sempre têm isso, eu diria, de proporções, né? E o meio é sempre a maior quantidade que eu tenho, porque tem essa variabilidade genética. É muito difícil a gente ter só esse ou esse. Como eu tenho variabilidade genética, então as extremidades, elas sempre vão ser pequenas, ó, entre eles. Então, eu não tenho exatamente essas maiores quantidades, ok?
E como que eu defino? Como eu sei qual fenótipo, quantos genes eu vou ter, quantos alelos e assim por diante? Se você quiser determinar o número de fenótipos, então você vai pegar o número de genes mais o número de alelos mais 1. Se você quiser determinar o número de genes, aí você pega o número de fenótipos menos 1. Então, quantos fenótipos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1 vai dar o quê? 4. 1, 2, 3, 4. 4 genes. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 genes, quantos fenótipos eu vou ter? Gene, o número de genes mais 1. Então, 1, 2, 3, 4 mais 1, 5. E as classes fenotípicas, quantos conjuntinhos desses eu consigo ter? Para as classes fenotípicas, então é só você fazer 2N, lembrando que N é o número de pares de alelos, porque eu estou fazendo de classe, mais 1. E para eu saber qual que é a proporção dessas daqui, que são os fenótipos extremos, é só eu fazer 1/4 de N, lembrando que N são os pares de alelos. Então, lembrando que isso vai sempre estar determinado a tamanho do ovo, altura, peso, cor de pele, quantidade de leite que uma vaca vai estar dando e que... só que lembrando que sempre, como eu estou falando de fenótipos, o ambiente também vai estar influenciando em tudo isso. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato.